Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Magazine Lance MZ. Já sabe que a atividade desportiva está suspensa por conta da pandemia da Covid-19, mas nós continuamos a levar até si aquilo que são as notícias que marcam o desporto nacional e internacional. Hoje vamos destacar aqui neste nosso programa o facto de o Estádio Nacional do Zimpeto e o Estádio da Machava estarem, entre aspas, chumbados pela CAF e que não podem acolher jogos internacionais. Este facto foi dado a conhecer por Faisal Sidat, presidente da Federação Moçambicana de Futebol. Moçambique está literalmente sem estádios para acolher grandes jogos de futebol do nível da Confederação Africana de Futebol e da Federação Internacional de Futebol, FIFA, segundo a avaliação feita por especialistas destes dois organismos que tutelam o futebol africano e mundial, que há dias visitaram o nosso país. A missão da CAF e da FIFA visitou os dois maiores estádios do país, o Nacional do Zimpeto e o da Machava, tendo produzido um relatório nada abonatório para o futebol nacional. O Estádio Nacional do Zimpeto recebeu um cartão amarelo, requerendo melhorias realizáveis em tempo útil. A iluminação do Estádio Nacional do Zimpeto é má, não é? É preciso melhorar e não ter problemas. E ter o gerador, a segunda opção também em funcionamento. Portanto, o grande problema temos é este. O segundo problema que nós temos são os torniquetes. Conforme sabem que o Estádio Nacional tem uma capacidade de 42 mil espectadores, mas nós não sabemos ao certo quantos espectadores estão dentro do campo. E a FIFA e a CAF pretendem saber exatamente isso. Para que isso possa ser possível, só com os torniquetes, com os softwares. O mesmo já não se pode dizer em relação ao mítico Estádio da Machava, que recebeu um cartão amarelo e está praticamente na lista negra e não pode receber jogos dos Mambas e dos clubes nas competições africanas, caso não receba obras de modernização de vulto. O Estádio da Machava passou no teste somente para receber jogos de equipas de formação. Portanto, não se pode realizar. Portanto, quando digo formação, desde os femininos, sub-20, sub-17. Acho que é isto, sim. Então, mas não foi, chumbou nos testes para receber a seleção nacional. Quando a gente diz seleção nacional, também falamos de clubes. Portanto, quando nós falamos da seleção nacional, mesmo no Zimpeto, também temos o problema dos clubes também. Portanto, não é? A Liga dos Campeões, a Taça Nelson Mandela também, portanto, é preciso solucionar. Foi-nos autorizado somente para equipas de formação. Também deixaram algumas recomendações, já canalizamos estas recomendações para o Clube Ferroviário e para a Secretaria de Estado, portanto, sabemos quem é o dono do campo e prometeram também ter um encontro com a Federação para solucionar esses problemas. Moçambique tem até o dia 15 de junho a data limite para resolver estes problemas, para acolher os jogos da qualificação tanto para o CAN, assim como para o apuramento para o Campeonato do Mundo, com adversários de grande peso africano. Em relação a este assunto, o secretário de Estado do Desporto, Carlos Gilberto Mendes, garantiu que até 15 de junho o Estádio Nacional estará em condições para acolher provas de nível internacional. O secretário de Estado do Desporto, Carlos Gilberto Mendes, revelou na tarde desta quarta-feira que o governo já acionou a garantia contida no projeto de construção do Estádio Nacional do Zimpeto para efetuar as obras necessárias para colocar aquele recinto desportivo dentro dos padrões exigidos pela Confederação Africana de Futebol, CAF, e acolher jogos de nível internacional. Gilberto Mendes deu conta que logo após o governo ter recebido o relatório da CAF, a Secretaria de Estado do Desporto e a Federação Moçambicana de Futebol fizeram o seu terreno para pôr mão à obra e responder às recomendações que dão conta da necessidade urgente de melhorar a iluminação, o relevado e aspectos de controlo de segurança. É uma coisa que nós já estamos, aliás, a atacar, já estamos em período de resolução, já temos a questão da iluminação também. Teve um problema no último jogo, uma secção ficou danificada, mas já está tudo acautelado, já foram acionados os protocolos que existiam,
Já houve um encontro com a Embaixada da China para a resolução da questão da iluminação. A questão dos torniquetes também já está a ser tratada com 3 propostas que já temos em cima da mesa para a questão da segurança, e a questão da relva já temos também a empresa fechada, o concurso público com a empresa que vai fazer a manutenção da relva do estádio. Portanto, não muito curto espaço de tempo teremos de novo a inspeção da CAF aqui a dar o aval para que a seleção possa jogar aqui no nosso estádio. O secretário de Estado do Desporto não revelou qual será o impacto financeiro das intervenções que vão ter lugar no estádio do Zimpeto, porém deu a conhecer que antes da inspeção da CAF já estavam acautelados fundos para a melhoria da iluminação e do relevado, tendo em conta o apagão que se registrou no ano passado durante o jogo Moçambique-Ruanda. Já estava acautelada a questão dos fundos para isso. A questão dos torniquetes também, tanto do perímetro de segurança para a contagem do número de espectadores que entram no campo, também estava cautelada, e a questão também do relevado estava cautelada, de maneira que não é uma coisa com os quais as pessoas se devam alarmar. Depende, Alfredo. É assim, tu tens a situação da iluminação. Ela está coberta pelo contrato que nós temos com o empreiteiro. Portanto, ainda faz parte da garantia. O que queimou não foi uma lâmpada só, foi uma secção inteira. Portanto, está coberta pela garantia. Há uns problemas a nível de bancadas, que começaram, algumas partes cederam, que apresentam rachas. Aquilo também está coberto pelo acordo que existe de parceria. Os torniquetes fazem parte também do contrato inicial, portanto também estava coberto. Portanto, nós estamos aqui a falar de situações que não representarão muito encargo para os cofres do Estado, porque muitos deles já estavam cobertos pelo desenho da obra. Para breve, o governo pretende implementar um novo modelo de gestão do Estádio Nacional do Zimpeto, que desde a sua inauguração, 23 de abril, esteve na responsabilidade do Fundo de Promoção Desportiva, que tem vindo a demonstrar incapacidade e falta de vocação para gerir esta infraestrutura. O Estádio do Zimpeto tem uma estrutura administrativa que vinha funcionando nos moldes em que ele foi construído em 2011. Passados estes anos todos, há necessidade de imprimir uma nova dinâmica na gestão do Estádio de Zimpeto. Há que conferir-lhe outro vigor e, acima de tudo, fazer com que o Estádio de Zimpeto deixe de ser uma estrutura onerosa para o Estado, porque ele, como infraestrutura desportiva, pode ser uma estrutura rentável. Há um plano em andamento para que, com a entrada de sangue novo, e eu acredito muito na juventude, acredito muito na capacidade da juventude de ter ideias novas, de ter ideias arrojadas. A entrada de sangue novo ali poderá catapultar o estádio e todo o complexo para novas dinâmicas. Eu acho que dentro de poucos dias ficaremos a saber qual é a estrutura que nós vamos ter renovada no estádio, o que é que teremos em termos de continuidade, e depois vemos como é que a coisa corre. A manutenção do Estádio Nacional do Zimpeto está estimada em cerca de 5 milhões de meticais por mês, que são suportados pelo Estado moçambicano, visto que esta infraestrutura não tem sido rentável, cenário que se pretende reverter. O país futebolístico está parado por conta do Covid-19, mas há já movimentações que estão em curso para saber que futebol teremos após esta pandemia. É assim que o Costa do Sol já está a analisar aquilo que são as propostas endereçadas pela Liga Moçambicana de Futebol para o Moçambola 2020. E Jeremias da Costa, presidente do Costa do Sol, disse que o seu clube é favorável à mudança de época, aproveitando este momento para fazer essa transição. A segunda questão que nos é colocada é que avaliação preliminar o Clube Costa do Sol faz dos dois possíveis modelos de disputa de Moçambola 2020
apresentados pela Liga Moçambicana de Futebol, em coordenação com a Comissão Técnica da Federação Moçambicana de Futebol. Ora, das 3 propostas que nós recebemos, analisámos-las com muito cuidado e, de facto, o nosso pensamento, desde a primeira hora, nós participamos na Assembleia Geral da Liga Moçambicana de Futebol e numa das reuniões convocadas pela Liga Moçambicana de Futebol, e fomos claros que deveríamos, nós como comunidade do futebol nacional, deveríamos usar esta oportunidade. Tanto é um mal que cria-nos uma oportunidade para a tal almejada mudança de época. Então, nós como Clube de Esportes da Costa do Sol somos pelo cenário da mudança de época, por vários motivos. O primeiro, nesse caso, seria a vantagem. A primeira vantagem seria acomodar a época nacional aos desígnios da CAF e da FIFA. Assim evitaríamos que, por exemplo, as nossas equipes, quando vão às competições internacionais, fiquem sempre nas primeiras eliminatórias. E a desculpa é sempre a mesma, é que as nossas equipes vão às competições, 100 minutos nas pernas, sem jogos. Então, iríamos logo a priori, mudando a época, iríamos logo a priori entrarmos em competição em igualdade de circunstâncias com os adversários que vierem dos outros países que usam o calendário da CAF como padrão. A segunda razão é que nós, ao mudar a época, isso vai possibilitar, por exemplo, que a Liga tenha tempo de negociar os seus acordos com as empresas patrocinadoras. Como sabemos, muitas das empresas fecham as suas contas, os seus balanços a 31 de dezembro. E muitas das vezes, quando a Liga vai apresentar os seus planos e custos, a resposta é que não, nós já fechamos o balanço, nós já não temos orçamento. Portanto, com esta mudança, nós iríamos dar tempo à Liga para negociar com as empresas. E as empresas incluiriam os pedidos ou os possíveis acordos com a Liga nos seus orçamentos antes do encerramento do ano. E facilmente nós, acredito, podemos encontrar mais parceiros nessa perspectiva. O terceiro objetivo que nós verificamos é que muitas vezes, parecendo que não, quando o atleta moçambicano é contratado por um clube estrangeiro, normalmente ele vai a meio da época, ele já entra em desvantagem, porque os colegas nessa nova equipe já vêm com o treinador desde o início da época, fizeram pré-época, já fizeram jogos da primeira volta, e dificilmente um jogador nacional pode se enquadrar, quer ao ambiente, e depois conseguir se ingrar naquela equipe. Então, mudando a época, vamos passar a ter os jogadores a serem exportados pelos nossos clubes, a chegarem nos clubes europeus na pré-época, e a partir daí podem competir com os seus colegas em igualdade de circunstâncias por uma vaga na equipe. Então, achamos que este é o momento que devemos aproveitar e mudarmos a época. Há desafios, claro, há desvantagens, claro. Não há, num processo há sempre vantagens e desvantagens. O que nós temos de fazer é aproveitar os aspectos positivos para mitigar os aspectos negativos. Argumenta-se que não, é porque vamos ter época chuvosa, vamos ter altas temperaturas. Claro, o que nós temos de fazer
é criar condições para nos acomodarmos a estas novas condições. Na Europa, há países que jogam sob a neve, jogam sobre baixas temperaturas. Então, não podemos usar como esse argumento para não evoluirmos na perspectiva que nós queremos. Se as temperaturas são mais altas no verão, é óbvio que o dia também é mais longo no verão. Então, no lugar das provas começarem às 14, 15 horas, podemos passar a competir a partir das 16h30, 17h. O dia é mais longo, podemos esticar os jogos até 18h30, 19h. Nos períodos chuvosos, é óbvio que vamos ter cidades ou regiões que chovam mais que os outros, então vamos ter 1, 2, 3 jornadas adiadas para a semana seguinte. São condições que vamos ter que nos adaptar a elas. Neste momento também temos estado a adiar jogos porque a seleção tem que ir à COSAF, a seleção tem jogos de qualificação para o CAN, para o Mundial, então vamos ter sempre situações de adiamento de jogos ao longo da época. Agora, fala-se por aí da hipótese de jogar-se o Moçambola numa volta e depois os 8 primeiros vão para uma mini liguilha. Eu penso que não é por essa via que nós temos que seguir. Primeiro, o Moçambola como tal, os seus termos de referência dizem que tem que ser jogado em 2 voltas. Então, se vamos fazer uma prova que tenha uma volta e depois eliminatórias subsequentes, então essa prova não é Moçambola. Temos que dar um outro nome qualquer, mas não é Moçambola. Então, para dizer que nós somos pela mudança da época, vamos encontrar formas de ocupar o tempo que temos até lá. Vamos fazer Taça da Liga, vamos fazer Campeonatos da Cidade, vamos incluir mais eliminatórias da Taça de Moçambique para estender o tempo, mas a melhor saída é mesmo a mudança de época. Alguns clubes colocam a questão dos contratos com os treinadores e jogadores. Sim, vamos enfrentar esse desafio. Pode ser hoje ou nessa tal época que nós decidirmos alterar, nesse tal ano, se não alterarmos a época este ano, se adiarmos por 2, 3 épocas, nesse tal ano que nós vamos decidir, vamos enfrentar o mesmo desafio. Então, é preferível, desde já, cuidarmos dessa situação de mudança de época. A Federação pode, em função do que foi emanado pela FIFA, que a FIFA deu uma instrução dando abertura para a extensão dos contratos no âmbito da Covid. Então, podemos, à luz desta instrução da FIFA, podemos encontrar meio termo para a extensão dos contratos dos jogadores e treinadores. Mas uma coisa é certa, o caminho que temos de seguir é a mudança de época. Também é favorável à mudança de época é Quinito Todo Júnior, presidente do Teste África do Chimoio, que disse que esta é uma boa ocasião para Moçambique mudar a sua temporada futebolística de acordo com a sugestão da CAF. Obrigado, Didi, obrigado ao Lance Moses. Falar como o Teste África está a enfrentar este momento da paralisação de tudo. O Teste África está igual a todos, por ordem do chefe do Estado, do Ministério da Saúde. Paralisamos as atividades todas, devolvemos os atletas para as suas casas. Nós temos um gabinete técnico, não só, que está a controlar, mesmo o gabinete médico, que está também a controlar os atletas. E estamos à espera que isto passe o mais rápido possível, e vai passar porque Deus é grande, para voltar tudo ao normal. O Teste África vai apostar no modelo
Nós vamos, e os meus colegas já sentamos, porque a Federação mandou para os clubes. Nós apostamos no novo modelo. A época deve ser igual a nível da região todos. Moçambique era o único país que não estava a cumprir. A nossa época é de janeiro a dezembro. E creio eu que todos os presidentes estão conscientes de que nós temos que mudar, porque nós entramos para janeiro, fevereiro, para as competições africanas, apanhamos as equipes na segunda volta bem rodadas, por isso que o que acontece é todas as equipas moçambicanas, na verdade, não passam para outra fase. E temos que mudar, temos que estar iguais a todos, e isso vai ser bom. Mesmo os jogadores que saem para fora, vão sair para fora numa fase boa, que já estão rodados na primeira volta, e acredito eu que o Test África vai apostar, os outros presidentes dos clubes também vão apostar, porque nós temos que estar iguais a todos, mesmo a nível da região nós éramos os únicos. E agradecer a todos aqueles que têm apoiado, ajudado o Test África, mesmo neste momento de crise, no momento que muitos empresários aproximaram-se, apoiaram, ajudaram a Test África. Não falo de questões financeiras, mas falo da questão moral. Falo também do município que ajudou-nos a devolver os jogadores para as suas casas. Muito obrigado, engenheiro Ferreira. Obrigado ao governo de Manica. Eu sei que é o grande esforço que vocês estão a fazer para que o Test África fique em pé. Obrigado ao secretário do Estado da província de Manica, que também tem dado a sua mão, tem dado o seu apoio. Obrigado aos empresários de Chimoio. Test África voltou, Test África está com o pé assente no chão para fazer uma grande época para orgulhar a província de Manica e não só. Fizemos mais uma edição do magazine Lance MZ, por sinal a 10ª edição. Já sabe que a atividade esportiva está suspensa por conta da pandemia Covid-19. Por isso, alertamos para que cumpra todas as instruções que são deixadas ficar pelas autoridades de saúde. Ao tossir, faça-o em formato de V. Use a máscara sempre que for possível, sobretudo em locais públicos. E assim pode evitar com que esta pandemia se alastre no nosso país. Até a próxima!